Fala galera, René Danif aqui, nosso canal do empreendedorismo. Então, nós estamos na semana da gravação do PCE com FazeGate, processo de criação de empresa com FazeGate. E nós estamos no vídeo 6. Se você ainda não viu os outros vídeos, clica aí no link e acompanha a série inteira, que teve muita coisa massa e vai ter muito mais. O que é o tal do FazeGate? Então a gente já explicou as 4 principais etapas do processo de criação de empresa e a gente comentou dos FazeGates. Mas o que é esse FazeGate? Então vamos para a etimologia da palavra. Tô zoando, eu não sei a etimologia dessa palavra, mas o FazeGate é uma fase, um portão de decisão. Uma historinha aqui para situar do FazeGate. Quando a gente estava na engenharia de produção, a gente participou de uma matéria que chama Sistema de Desenvolvimento de Produtos, uma matéria fera com um professor muito foda, o Cheng. Um abração pro Cheng. E nessa matéria a gente aprendeu como que as empresas mais top em desenvolvimento de produto, elas conseguiam desenvolver produtos mais rápido, com menos tempo, menor custo e mais assertividade. Então assim, tudo de bom. O que elas faziam? Elas tinham um processo de desenvolvimento de produto diferente. Então nós aprendemos esse processo que era chamado de processo de desenvolvimento de produto com Stage Gate, que são os portões de decisão. Na época da criação das empresas, a gente pegou essa metodologia e aplicou no processo de criação de empresas. Então, a nossa sacada foi: o que aquelas grandes empresas usavam para criar um produto, nós vamos usar para criar uma empresa. Então vamos criar etapa por etapa e fazer o que elas faziam. E isso envolvia esquematizar o processo, que é essa estrutura que vocês viram, condensar ele e colocar os portões de decisão. Então o FazeGate são as fases de decisão, são os portões de decisão na onde a gente para e avalia a etapa anterior. Isso faz com que a equipe de desenvolvimento, seja um empreendedor ou uma equipe de desenvolvimento de produto, pare e olhe para aquelas etapas, para tudo que foi feito e o que falta e se vai avançar. Então você cria portões para você dar o próximo passo. Então isso é fundamental para você reduzir o tempo, reduzir custo e aumentar a assertividade do seu processo. Então esse é o FazeGate. E quais são os principais gates dentro do nosso processo? É o que vocês vão escutar agora. São 4 principais gates e eu vou falar de cada um. E se você ainda não está seguindo o nosso canal, segue aí antes de pegar essas 4 etapas de decisão. Então galera, vamos fazer um resuminho da parada até agora aqui. Então pega essa figura que vai aparecer aí na tela e nessa figura a gente tem um processo todo estruturado do PCE com o FazeGate. Vocês conseguem observar cada uma das etapas que tem a ideação, a preparação, o lançamento e a consolidação. Então a gente tem essas 4 etapas e o gate é o losangulozinho entre cada uma delas. Então vocês podem ver ele na parte de baixo projetado na parte de cima. O que ele significa? Que antes de avançar para a próxima etapa, a gente tem um gate. E o que é esse gate? É uma reunião, é um processo, é uma parada, é um dia, é uma reflexão, é uma avaliação que vai ser feita de toda aquela etapa. Então, para cada gate, eu tenho algumas perguntas a responder. O primeiro gate da ideação, no início de todo o processo, uma ótima pergunta ali é: por que eu quero empreender? Então, esses porquês no início do processo motivam a gente. Tem até um livro do Simon Sinek, se não me engano, que é o Comece pelo Porquê. Então, quando você começa pelo porquê, o seu empreendimento tem muito mais probabilidade de dar certo. Mas tem vídeo que a gente vai falar aqui no canal para, no início do seu processo também, esquece essa questão de propósito, porque foca em ganhar grana e depois acha o seu propósito. Mas você começar com o porquê que você está fazendo aquilo, que seja de ganhar grana, sua independência financeira e outras coisas, vai te ajudar. Então esse gate é as perguntas raízes dessa primeira de todo o seu processo. O segundo gate, que é o gate após a etapa de ideação, já é para validar se você
fez uma etapa de ideação de forma correta, se você levou essa ideia para várias pessoas, se você discutiu com pessoas fora do seu ciclo, com pessoas mais experientes, se você deu uma pesquisada rápida se aquilo ali já existe, se aquele nome que você está pensando, apesar do nome às vezes aparecer depois. Então esse gate, ele avalia, essa ideia tem algum potencial para eu vir gastar tempo nela? Nesse gate a gente tem que se perguntar, por exemplo, eu vou ter tempo para fazer essa etapa de preparação que vai virar agora? Eu posso, na próxima etapa, colocar um pouco de dinheiro, gastar para visitar lugares, feiras e outras coisas? Então esse gate de decisão é a hora de validar se a sua etapa de ideação ela foi bem concluída. O segundo gate é o gate após a etapa de preparação. Esse é um dos gates mais importantes, por quê? Porque é quando você vai sair do planejamento para a execução real e depois de consolidar uma etapa de preparação, que é uma longa etapa da criação de negócio. Então, o gate 2 é um dos gates mais relevantes, que é quando você vai perguntar várias coisas do próprio plano. Tem subgates nessa etapa, que são portões de decisão de cada macro tópico do plano de negócio. Então esses gates vão te ajudar a validar se aquela ideia foi bem estudada, se você validou o mercado, se você conversou com concorrentes, analisou a concorrência, fez uma boa pesquisa de mercado, se você modelou financeiramente de forma razoável e conservadora o seu negócio, se você já tem a estrutura de equity jurídica para o seu negócio. Então, muita coisa tem que ter sido feita na preparação e a etapa, o gate dela define isso. Vamos avançar para o próximo nível? A gente vai colocar dinheiro ou captar dinheiro nesse negócio? Estamos confiantes de trazer dinheiro de investidor? E se você está curtindo, dá um like aí no vídeo, que a gente ainda tem mais 2 gates para fechar o PCE com FazeGate. Terminou a etapa de preparação. No gate de decisão da etapa de preparação para a etapa de lançamento, a gente resolveu avançar, já sabe o que vai precisar de grana e já tem um plano para aquilo, a gente começa a etapa de lançamento e aí vai a porra toda acontecer. Então, onde a mágica acontece até a gente vender o primeiro produto. E o que é o gate do final da etapa de lançamento? É um gate que a gente vai revisar toda essa etapa de implantação que aconteceu, de construção, de o que a gente teve que mudar de direção. A gente achava que nossa loja ia ser num bairro nobre, ficando num bairro B e C, ou C e D, de classe C e D, se isso vai ter que mudar alguma coisa, se aquela implantação tem algo pendente dentro da estratégia que não foi verificado no momento da implantação, tipo o nosso produto era para estar posicionado em tais supermercados e nós entramos só no food service, a gente precisa de mudar essa estratégia. Então o gate de lançamento, ele valida aquela etapa. E depois da consolidação, é o gate de fechamento do PCE. É quando a gente atingiu o ponto de equilíbrio e agora a gente vai encerrar o PCE, comemorar pra caralho, porque a empresa atingiu o ponto de equilíbrio. Isso pode levar 2 meses, pouco provável o PCE todo levar 2 meses. A gente pode levar ano ou anos, dependendo da sua empresa. E depois que você atingiu essa consolidação, muda-se a chave. Você não vai estar só focado mais em venda, você vai estruturar time, vai estar um outro business. E aí você começa a conduzir o seu negócio. Tem muita coisa para a gente falar aqui no canal de gestão e etc. Mas o foco principal é durante esse processo. Então, lembrando mais uma vez, você pode utilizar esse mesmo processo para alavancar negócio que já existe ou para abrir árvores terciárias de negócio que já existe, que são novos negócios dentro do mesmo negócio. Então, essa é a estrutura do FazeGate, do PCE com FazeGate, para o processo de criação de empresa, para você pegar o seu negócio do zero, criar um business. É isso que a gente vai ensinar aqui. Vamos falar de muito empreendedorismo, vamos falar de gestão. É gente que fez acontecer, é gente que usa isso na prática. Então, os nossos negócios são sólidos, estão acontecendo, a gente vive isso o dia inteiro, então a gente sabe essas dores e aqui vocês vão ter um espaço para poder trocar essa ideia. E aproveitando essa deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre o processo de criação de empresas e quais dúvidas ou qual conteúdo vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal. A gente está aqui para atender vocês e falar de coração para coração. Tamo junto!